Tonight's topic is the sixth factor of the Noble Eightfold Path, which is right effort. Hoje à noite, o tópico é sobre o esforço correto, que é o sexto fator do caminho óctuplo. This is the first of the factors that deal with concentration practice. Esse é o primeiro fator que lida com a concentração correta, um fator do caminho. The other two being right mindfulness and right concentration. Os outros dois fatores são a mindfulness correta e a concentração correta. And it's important to realize that these three factors work together. É importante notar que esses três fatores, o esforço correto, a mindfulness correta e a concentração correta, eles trabalham todos juntos. Sometimes you hear that mindfulness practice is one thing, concentration practice is something else. Às vezes você escuta que a mindfulness correta é uma coisa e a concentração correta é outra coisa. But the way the Buddha described these practices, they're basically one practice. Mas da maneira em que o Buda descreve essas coisas, na verdade, elas são uma prática só, em conjunto. Okay. And both mindfulness and concentration have to depend on right effort. Tanto as duas, a mindfulness e a concentração, elas têm de depender no esforço correto. Okay. I'll ask Tansela to read the definition of right effort in Portuguese. Então eu vou ler a definição do esforço correto. E o que, monges, é o esforço correto? 1. Em certo caso, existe um monge que gera desejo, se esforça, ativa a persistência, aplica sua mente e sustenta o seu propósito para que não surjam damas, malvados e inábeis que ainda não surgiram. 2. Ele gera desejo, se esforça, ativa a persistência, aplica sua mente e sustenta seu propósito para abandonar o mal e damas inábeis que surgiram. 3. Ele gera desejo, se esforça, ativa a persistência, aplica sua mente e sustenta o seu propósito para que surjam damas hábeis que ainda não surgiram. E 4. Ele gera desejo, se esforça, ativa a persistência, aplica sua mente e sustenta o seu propósito para manutenção e não confusão, aumento, plenitude, desenvolvimento, culminação de damas hábeis que surgiram. Isto, monges, é chamado esforço correto. Okay, you notice that right effort is not simply brute effort. Então, sobre o esforço correto, não é somente um esforço bruto. It's effort that's informed by discernment. É um esforço que é informado pelo discernimento. And it's informed in 4 ways. E ele é informado em 4 maneiras. First is the distinction between what is skillful and unskillful. A primeira que é a distinção entre o que é hábil e o que não é hábil. The second is using your discernment and motivating yourself to take on these efforts. O segundo é motivar você mesmo para agir nesses esforços. The third is the type of effort that you exert. O terceiro é o tipo de esforço que você aplica. And the fourth is the amount of effort you put in. E o quarto é a quantidade de esforço que você coloca em alguma situação. All 4 of these issues require discernment. Todas essas 4 questões, todos esses 4 problemas, elas envolvem o discernimento. We'll take them one by one. E vamos falar neles um por um. Então, começando a falar sobre o esforço correto, sobre a distinção do que é hábil e inábil. Basicamente, quando falamos do que é hábil e inábil, estamos falando do esforço correto mundano, coisas relativas ao mundo, às nossas ações mundanas. E, para termos essa distinção e saber a distinção do que é hábil e o que é inábil, você tem que ver aonde as suas ações o levarão. Se você agir em certas coisas, quais serão os resultados? Então, por isso, temos que usar o discernimento para nossa honestidade, para ver onde essas coisas nos levam. E aí saberemos se é algo hábil ou inábil. Alguns exemplos também sobre a motivação, de como motivar-se para fazer algo que é inábil. Às vezes, usamos até algo que não é tão hábil em nossa mente para contrabalançar algo ainda mais inábil. Por exemplo, se você está com raiva, então você usa essa raiva para você contrabalançar algumas coisas que são ainda mais inábeis. E isso motiva você para fazer o que é hábil. Por exemplo, tem um exemplo que você tem um inimigo, certo? Então, aí você pensa, se esse meu inimigo me ver com raiva,
que opinião ele vai ter de mim? O que ele vai pensar? Ele vai estar até satisfeito que eu estou com raiva. Então você não quer dar, por exemplo, essa satisfação, esse gostinho de prazer para o seu inimigo, que ele vê que você está com raiva. Então, essa até seria uma atitude inábil, mas aqui nesse caso você até usa como uma ferramenta para você contrabalançar a raiva na sua mente. Outro exemplo que é dado é, por exemplo, quando a Jan Lee fala sobre certos exemplos que quando ele era um monge novato, logo iniciando a carreira dele de monge, ele tinha concursos, ele fazia concursos de meditação, quem meditava por mais tempo. A mesma coisa quando ele pensava, essa pessoa está comendo essa quantidade de comida, eu vou tentar comer menos, eu vou tentar ganhar dessa pessoa. Então, à primeira vista, isso é algo inábil, mas pode ser eficiente em certos casos para você para trazer as suas ações para algo mais hábil. Então, dessa forma, você pode usar até mesmo o que é inábil para conseguir algo que seja hábil. Então, tem essa história, por exemplo, da minha prática. Quando eu estava na Tailândia, logo no início da minha carreira como monge, estávamos meditando somente eu e mais um outro monge tailandês, sentados numa montanha. E havia muitos mosquitos, os mosquitos me mordiam e dores nas minhas pernas, e eu ali tentando passar por essa hora com tranquilidade. Aí eu meio que dei uma espiada, assim, olhei para o lado e aí olhei o outro monge meditando na maior tranquilidade, como se estivesse meditando super bem, e eu disse, não, pelo menos eu vou ter que dar um jeito de aguentar, vou fechar meus olhos, vou tentar meditar bem, pelo bom nome da América, digamos assim, não posso perder para um monge tailandês, então eu tenho que provar que eu também sou um bom meditador. E aí depois eu fui falar com esse monge tailandês, e ele também teve a mesma sensação, que ele também pensou, eu estou aqui também com dor, esses mosquitos, está calor, e ele também pensou, eu não posso perder para esse ocidental, né? Imagina se eu vou perder para um ocidental. Então, podemos usar até esse orgulho nacional como uma ajuda, é algo inábil, mas pode nos ajudar a ultrapassar vários obstáculos. Então depois viemos com a motivação. A motivação, por que colocar esforço nas coisas? E para se ter motivação, basicamente, você tem de ter o desejo. E a parte do discernimento, que para ter o desejo, você tem que querer ter esse desejo. Então, é a parte do discernimento, você construir, você querer fazer as coisas de uma forma hábil. Somente fazer por fazer, isso não adianta, isso não é uma boa motivação. Então, a parte do discernimento é você tentar entender como você se faz fazer algo, como você cria o desejo de fazer algo que seja hábil. As motivações são as seguintes, a cautela, a compaixão, vergonha, orgulho, alegria e o exemplo dos nobres. Então, essas são os fatores da motivação que usamos para nos motivar. Então, vamos um por um. Então, a cautela é porque você percebe, se você não agir de forma hábil, isso terá consequências no futuro, você sofrerá no futuro. Então você tem cautela enquanto você está agindo, você tem cuidado com as suas ações, você tenta, se esforça o máximo possível com o desejo de agir o mais habilmente que você pode. E esse habilmente tem que ser sublinhado, você realmente tem que sublinhar e dar destaque a essa palavra ação hábil, para que você tenha cautela, que você consiga agir de forma hábil e que os resultados no futuro sejam os resultados que você ficará feliz de receber. A segunda motivação seria a compaixão, que você usa a compaixão como uma motivação para agir de forma hábil. Você pensa, ok, se eu conseguir ter menos aversão, delusão e ganância, com certeza as outras pessoas vão sofrer menos com os resultados das minhas ações. Então aqui é quando se usa a compaixão como uma motivação. A terceira motivação seria a vergonha. Você se pergunta, como
as pessoas que são nobres, as pessoas sábias, como eles me veem, como eles me enxergam. Então você tem uma preocupação, você quer se ver bem nos olhos das pessoas. E além disso, você se lembra, existem pessoas no mundo que podem ler mentes, então você se sentiria envergonhado se você estivesse pensando em algo que seja inábil e a sua mente estivesse sendo lida por alguém que você talvez admira, ou por devas, enfim, por algum dos adyans, ou outras pessoas que podem ler mentes. Você se sentiria vergonha de ficar pensando essas coisas, então você tenta mudar o seu pensamento, você tenta trocar esses pensamentos inábeis por algo que seja hábil. A quarta motivação seria o orgulho. Você pensa, você usa o seu orgulho dizendo, eu já fiz todo esse trabalho, eu já meditei tanto, eu já coloquei tanto esforço, seria um desperdício eu desistir da prática, meditar menos, baixar o nível das minhas expectativas. Então você continua se empenhando, continua colocando esforço para progredir na prática, usando o seu orgulho, que é algo inábil também, mas aqui serve como ferramenta. A quinta motivação seria você sentir alegria, você ficar feliz com os resultados das suas ações hábeis, você reflete o que está indo bem. Por exemplo, se você tem algum vício e você está tentado em ceder a esse vício, aí você não cede. Nessa noite você está com um desejo muito forte de ceder a certo vício, mas você, com força, você coloca empenho para não ceder. Aí você se lembra disso. No outro dia de manhã, você acorda e você pensa, poxa, que bom que realmente eu estou tão feliz que eu consegui suportar este vício e que eu não cedi para ele, e que eu estou fazendo progresso, que eu consigo, sou uma pessoa que eu consigo ultrapassar certas barreiras, certos obstáculos. Então aqui é quando se usa alegria, felicidade, para você se alegrar quando você faz algo que é hábil. O sexto é quando usamos exemplos das pessoas nobres, dos adyans. Aqui em Pali tem essa frase que se chama Sanganusati, que você é lembrar dos discípulos nobres, das pessoas do cânone, como a Jamana e os outros monges, que deram muito bons exemplos de como seguir o caminho, como agir de formas hábeis. Por exemplo, tem esse exemplo no cânone de um monge que estava doente na floresta, e ele não simplesmente desistiu, ele estava doente na floresta, mas ele perseverou, ele disse, não, eu vou lutar com essa doença, eu vou meditar, vai ter um jeito de eu ultrapassar esta dificuldade. Então ele mesmo estando na floresta, sem apoio de ninguém, sem remédios, longe de tudo, ele conseguiu, é um exemplo de alguém que consegue ter força para ultrapassar obstáculos. Então, resumindo, quando você usa o seu discernimento, você usa o seu discernimento em termos de querer aplicar o esforço correto. Então, essa que é a chave da questão. Não é apenas colocar um esforço bruto, é você realmente se fazer querer, ter o desejo de fazer o que é correto. Um dos exemplos que eu, por exemplo, usava para motivar a minha própria prática quando eu estava na Tailândia, é que, às vezes, quando eu saía para pedir comida, eu passava na frente de duas pessoas que eram muito pobres, eram muito simples, eles quase não tinham nada para comer, para eles mesmos, mal tinham roupas para se vestir, é uma casa muito simples, e eles sempre tinham alguma coisa para colocar na minha tigela, sempre tinham um pedaço de salsicha, enfim, alguma carne ou alguma coisa, eles sempre faziam questão de colocar algo na minha tigela, e eu sempre me dizia, hoje eu não posso ter preguiça, eu não posso ter pensamentos inábeis, eu tenho que realmente colocar esforço. Então eu usava essa gratidão como forma de pagar esse débito que eu tinha com eles e uma forma de me motivar para a prática. Então essa também era uma outra forma que eu usava de me motivar, de criar o desejo de praticar. Eu usava a gratidão e as pessoas também podem usar a gratidão, pensar nas pessoas que já ajudaram você e você tem essa gratidão que você recebeu ajuda e você quer retribuir, você quer se tornar uma pessoa melhor. Então, existem 4 tipos de esforços. Um seria evitar ou prevenir,
ou seja, ter uma estratégia para lidar com as situações que aparecem. A segunda é abandonar, a terceira é dar origem e a quarta é desenvolver. Ou seja, tudo isso são evitar, abandonar, e fala sobre as ações, evitar certas ações, abandonar, dar origem e desenvolver certas ações, certas qualidades. Por quê? Porque a prática, ela não é somente um aspecto de abrir mão das coisas. Temos de abrir mão, sim, mas também temos de desenvolver certas qualidades. Por exemplo, tem aquela história sobre o Ajahn Chah, que no monastério dele teve uma tempestade que passou pelo monastério. E no outro dia, ele foi caminhando pelo monastério para checar as condições, se tinha alguma destruição de algumas coisas, e ele percebeu que tinha uma das kutis, uma das casas dos monges, que estava sem o telhado, ou o telhado estava estragado, meio que estragou por causa da tempestade. E ele pegou o monge, chamou ele e disse, eu estou vendo aqui que o seu telhado está quebrado, enfim, caiu, o que está acontecendo? Está chovendo aí dentro da sua kuti, da sua casa? Aí o monge disse, na verdade eu estou praticando a equanimidade. Aí o Ajahn Chah disse, assim, você está praticando a equanimidade de um water buffalo, que fala aqui em inglês, que seria talvez, não sei, talvez, como é que é? Búfalo d'água, exato. Você está praticando aqui a equanimidade de um búfalo d'água. Aqui em tailandês, se você chama alguém disso, é realmente estúpido, é uma pessoa muito estúpida. Então, aí ele disse, vá e arrume o seu telhado, aqui não é hora para equanimidade. Então, isso demonstra que você faz o que você pode para prevenir certas situações. Você usa o seu discernimento para antecipar certos perigos, antecipar certas situações. Você não espera que a situação chegue até você e que você vá agir de acordo com a situação. Não, você pensa, você está indo por uma situação difícil, encontrar alguém que seja difícil, você tenta se preparar antes, pensar o que você pode dizer, você espalha muita meta, boa vontade para essa pessoa e você se diz a você mesmo que você não vai ficar irritado, enfim, você senta e conversa com você mesmo. E algumas outras técnicas para evitar qualidades inábeis de surgir. Uma seria a contenção dos sentidos. Ou seja, também a mesma coisa, se existe um programa de televisão, de rádio, que lhe deixa com raiva, então você se abstém, você não escuta essas coisas, você tenta escutar outras coisas, então você usa a contenção para evitar estados inábeis. Então, como já falamos, outra coisa, quando você encontra alguém difícil, você também espalha bastante meta, você não se deixa encontrar com essa pessoa e deixar que as coisas sigam o seu curso natural. Não, você tenta pensar qual seria a melhor coisa para dizer, qual seria a melhor maneira de reagir ao que essa pessoa geralmente diz para você. Dessa forma, você vê que a meditação não é algo que você apenas senta com os olhos fechados. Você realmente, às vezes, tem que sentar-se e ponderar as coisas, pensar, usar o seu discernimento. Outra coisa, por exemplo, se você vai para uma situação que você se sente envergonhado, se sente intimidado pela situação, você pode usar percepções na sua mente para lidar com certas situações. Se você estiver envergonhado, você pode, por exemplo, pensar que você tem uma espada na sua mão e que se alguém vai ter alguma opinião ruim de você, você corta a cabeça dessa pessoa, claro, na sua cabeça. Né? Isso são percepções. Além disso, quando você lida com as pessoas, existem pessoas da sua família, amigos, que eles já conhecem os seus pontos fracos, eles sabem como apertar os botões que lhe deixam furiosos, deixam com raiva, eles já sabem, já lhe conhecem. Então, a mesma coisa, você não espera que você encontre essas pessoas e deixe que as coisas andem no seu próprio ritmo. Você tenta sentar-se e dizer, ok, se essa pessoa falar X, eu não vou ficar irritado, ou eu vou lidar de uma outra forma, eu vou tentar me preparar para me encontrar com essa pessoa. Então, assim, podemos ver que o esforço correto, ele ajuda você a se preparar para o futuro, para as coisas que vão acontecer, e, dessa forma, você está afiando o seu discernimento. Então, sobre o esforço correto, depois de falarmos
das motivações para você se esforçar, dos tipos de esforços que você usa para se esforçar. Falaremos sobre a quantidade de esforço que você aplica em certa situação. A quantidade de esforço ela é relativa ao tipo de problema que você enfrenta e, segundo, é relativa ao seu próprio nível de energia, o que você pode fazer no momento. Então, sobre o problema envolvido. O problema envolvido, geralmente vai vir com dois tipos de causa. Um tipo de causa que está causando problemas, isso está causando sofrimento, você apenas pode olhar para o problema. E você enxerga, você vê, isso é estúpido, eu não preciso disso. E é aqui onde a consciência nua e crua, essa consciência simples de apenas observar, é aqui onde ela pode funcionar, porque você olha para um estado inábil e ele se envergonha, ele vai embora, ele desaparece. E então aqui é uma das táticas. A outra tática é quando isso não funciona, você tende a exercer uma fabricação. Como você faz isso? Você tende a dar um jeito nessa intenção, nesse pensamento inábil. Então você não consegue apenas fazer com que ela vá embora, apenas observando o que está acontecendo. Você tende a criar, exercer uma fabricação. Você tem que fabricar algo hábil para fazer com que esse pensamento, essa ação, essa intenção inábil desapareça. Então, como você faz isso? As fabricações, você usa aquilo que temos falado durante o retiro, a respiração, as percepções e as sensações, a maneira com que você respira, como você fala com você mesmo e as sensações que você cria através da respiração. Você usa tudo isso para contra-atacar esse pensamento. Por exemplo, você pode usar o metta quando você está indo para uma situação difícil. Você vai lidar com uma pessoa que é dura, uma pessoa severa com você. Então, você se prepara, você fabrica um estado de metta, de boa vontade. Você coloca na sua cabeça uma percepção que, por exemplo, a sua meta pode ser tão grande quanto o planeta Terra, por exemplo. Então, você segura, você tem essa percepção, você fabrica essa percepção. Você respira de certa maneira que encoraje essa percepção e as sensações, e você segura essa imagem para que você não seja intimidado por essa pessoa ou por essa situação. Então, aqui é um exemplo como a metta, ela é usada como o esforço correto. Outra percepção que você também poderá usar é a percepção do espaço. Você pode segurar na mente essa percepção de espaço, que tudo é espaço nessa sua percepção, e que se você está intimidado por algumas pessoas, você pode dizer, ok, essas pessoas elas não têm o direito de escrever nada, de interferir nada nesse sentido de espaço, porque é espaço, é tudo vazio em volta de mim, nada me perturba, tudo em volta, dentro de mim, tudo é espaço. Então também essa é uma percepção, uma fabricação que você usa, você fabrica para lidar com pensamentos inábeis e situações difíceis. É como, por exemplo, tem essa história de Ajahn Mahabua que ele contava, que refere ao tipo de esforço que devemos usar. Ele sempre dizia, se tem uma sujeirinha ali no chão, é só uma mancha, você pode pegar uma toalhinha, um pequeno pano e lavar e está tudo bem. Você consegue acabar com essa mancha. Mas, se você vai caminhando e ali no chão tem uma pilha de excremento, você vai precisar baldes e baldes d'água para limpar toda a sujeira. Então, isso significa, ok, a quantidade de esforço vai variar de acordo com o problema que você enfrenta. Às vezes, um pequeno esforço está ok, você consegue limpar a sujeira, você consegue limpar qualidades inábeis, mas às vezes se precisa muito esforço para realmente limpar toda a sujeira, limpar as suas intenções, ações, palavras, pensamentos inábeis na sua mente. Então, todas essas coisas lidam com o tipo de problema. Agora podemos falar sobre o nível de energia que você tem para lidar com as coisas. Tem essa história de um
de uma pessoa, de um homem, que ele foi criado muito delicadamente. Ele vivia num palácio e tinha uma vida muito boa, enfim, ele tinha vida tão boa, ele foi tão delicadamente criado, que ele tinha seus pés muito delicados, ele tinha até pelos embaixo dos seus pés, de tão delicado que ele era. Ele era filho de um rei, na verdade ele foi levado, quando o rei soube que essa pessoa tinha pelos embaixo dos pés, esse rei ficou curioso, disse, nossa, gostaria de ver essa pessoa, queria realmente ver se isso é verdade. Então, eles arranjam uma situação para que esse menino vá até o rei e que ele se sente de forma que ele não esteja com os pés virados para o rei, mas que ele se sente de maneira meio lótus, para que o rei possa dar uma espiadinha ali nesses pelos dos pés dele. Mas, enfim, o que acontece é que esse jovem, ele decide se ordenar como monge e, com o passar do tempo, ele está colocando muito esforço na sua meditação. Tanto esforço que ele está fazendo essa meditação andando e ele está realmente colocando muito esforço, tanto que os seus pés começam a sangrar. E aí ele fica desanimado, ele disse, poxa, eu estou colocando tanto esforço na minha prática, eu estou andando, meus pés estão sangrando e nada está funcionando. Aí ele começa a ter pensamentos inábeis de largar dos mantos, de sair da vida santa. Então, aí o Buda lê o pensamento dessa pessoa e de repente levita e aparece bem na frente desse monge. Aí você fica imaginando, imagina se quando você tivesse esses pensamentos, se o Buda aparecesse na sua frente. Aí o Buda diz o seguinte, ele tenta encorajar o monge, ele diz, você se lembra quando você era uma pessoa leiga, que você tocava o alaúde? O alaúde é como se fosse um tipo de guitarra com 5 cordas. Aí o Buda traz esse exemplo, ele diz, você lembra quando você tocava o alaúde? Aí o monge diz, sim, eu lembro. Aí ele diz, o que acontecia se você afinasse, se as cordas estivessem muito, muito apertadas, você conseguiria tocar bem o alaúde como soava? Soava bem ou soava mal? Ele disse, não soava nada bem. Aí ele disse, então, você tem que ajustar, afinar as cordas do seu alaúde exatamente corretas, no ponto certo, para que elas toquem bem, para que saia uma música que soe bem. E eu mesmo com a sua prática. O que significa é que, por exemplo, a primeira corda do alaúde dessa guitarra, como se fosse, significa o seu nível de energia. Então, primeiro você vê o que você é capaz de fazer de acordo com o problema que você enfrenta. Aí, então, você afina a primeira corda e todas as outras cordas que representam a concentração, o discernimento e a mindfulness, você afina essas outras cordas de acordo com a primeira, que é o nível de energia que você tem para aplicar sobre certa situação, certo problema. E é dessa forma que o discernimento ele informa o seu esforço correto. Você usa o seu discernimento, a sua energia, você analisa qual o problema em questão, você vê quanta energia você tem, você afina as qualidades e você vê o que você pode fazer mais habilmente com a ajuda do discernimento. Então, aqui temos falado sobre as 4 maneiras de aplicar o esforço correto através da sua motivação, o tipo de esforço, a quantidade de esforço. E aqui vamos falar sobre como pensar com uma estratégia. Como é que fala? Estrategicamente? Estrategicamente, obrigado. Como pensar estrategicamente sobre as coisas, sobre como nos motivar para fazer as coisas que não gostamos de fazer. Por exemplo, porque certas coisas, elas são partes do caminho. Por exemplo, a concentração. Então, você tende a se motivar a fazer a concentração, porque ela é parte do caminho. Se você não gosta da concentração, ou tem dificuldades, ou é algo difícil, é algo que você tem que pensar, analisar como você pode criar o desejo de querer sentar e praticar a concentração. É claro, a concentração, isso vai requerer que você tenha apego, um senso do eu, que, na verdade, no final do caminho, esse apego, esse senso do eu e esse desejo vão ser largados de mão. Você vai deixar de lado o apego, o desejo e o senso do eu. Mas, enquanto você pratica
à concentração, você precisa colocar esforço, você precisa usar essas coisas para utilizar na sua concentração. Você precisa criar um senso do eu capaz, dizer a si mesmo, eu sou um meditador, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho forças, energia. Então você cria esse estado de devenir em torno da concentração, que é um estado hábil, que necessita desejo, necessita o apego a essas coisas por um tempo limitado, enquanto você pratica o caminho. E também, então, assim você aprende a falar com você mesmo, como você gera o desejo para fazer as coisas que você não gosta de fazer. Você aprende os seus pontos fracos, você tem que entender a sua psicologia, basicamente. Você tem que entender o que funciona, que maneira você pode falar com você mesmo, que vai funcionar, vai fazer você ter o desejo de desenvolver essas coisas hábeis, como a concentração, por exemplo. Então, existe aquele tipo de esforço, por exemplo. São 4 tipos de esforços. Algo prazeroso que leva a algo prazeroso, algo bom. Algo não prazeroso que leva a algo que não é bom. Isso não requer nenhum cérebro, como se diz. Você não precisa pensar, faz uma coisa boa, uma coisa prazerosa que leva a uma coisa boa, não é nada difícil. Todo mundo já sabe que fazer algo prazeroso que leva a algo bom é fácil, não precisa pensar. Fazer algo que não é prazeroso, que leva a algo ruim, mesma coisa, não necessitamos pensar excessivamente sobre isso. Agora, o que precisamos ter discernimento é geralmente as coisas prazerosas que levam a algo ruim. Por exemplo, se você for quebrar algum preceito, querer beber alguma bebida alcoólica, pode ser prazeroso ali naquele momento, mas leva a alguma coisa ruim. Ou uma coisa ruim que leve para algo bom, que você acha que é difícil, mas aí, ou por exemplo, pode ser a concentração. Algo difícil que parece para você agora no momento, mas que vai ser necessário. Então você precisa aprender a falar com você mesmo. E aqui o discernimento é algo prático, é algo que realmente utilizamos a nossa sabedoria. Aqui que a sabedoria vira algo prático. Não é questão de abstrações, é questão de a sabedoria ser apenas o vazio, apenas a vacuidade, como as pessoas às vezes dizem, e se dedicar a essas coisas mais abstratas. Na verdade, o discernimento, grande parte do discernimento é exatamente esse ponto da prática, que é falar com você mesmo para fazer as coisas que são difíceis de fazer, mas que você se beneficiará com essas ações no futuro e no presente também, mesmo que elas sejam difíceis de fazer. Então isso se aplica não somente para as coisas de fora, as coisas externas, mas também para as ações internas, para pensamentos e intenções. Então é assim que o discernimento ele faz a diferença. O discernimento ele avisa a mindfulness correta e a concentração correta. E junto o esforço correto, a mindfulness correta e o esforço correto, eles vão afinando e aprimorando o seu discernimento cada vez mais.